Bem, seja muito bem-vinda a mais uma temporada do podcast Memória de Galópolis. Vamos falar sobre o desenvolvimento industrial que ocorre aqui em Galópolis. Eu me chamo Emily Oliveira e estou com a minha colega Emily Santos. Para conversar sobre isso, eu recebo um morador de Galópolis que trabalha em uma fábrica daqui. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar participar da nossa conversa. Você poderia se apresentar para nós te conhecer melhor, falando um pouco sobre seu nome, sua idade e há quanto tempo você mora aqui em Galópolis? Meu nome é Mário Mosquen, tenho 75 anos, nasci em Galópolis e continuo morando em Galópolis. Eu trabalhei na fábrica, no edifício, há 60 anos atrás e pretendo me expor ali para falar sobre, responder as perguntas que vocês tiverem necessidade. Obrigada. Bom, para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre como é trabalhar e como foi trabalhar aqui em Galópolis. Há quanto tempo você trabalhou na fábrica? Eu entrei na fábrica com 14 anos, em 1964. A primeira vez que eu entrei na fábrica, em 64, com 14 anos, era um período que foi um período complicado, porque foi o início foi no ano do golpe militar, e a economia, e estava tudo muito, assim, as coisas não estavam assim muito firmes, e nós trabalhamos por 10 meses e o Exército tirou, na verdade o Lanifício trabalhava muito para o Exército, fazendo cobertores do Exército, as capas militares, aquele verde olive do Exército era todo praticamente, essa fábrica produzia todos esses produtos que são tecidos, né, para o Exército. Eles alegaram que alguns pedidos foram suspensos e toda a gurizada que tinha entrado em 1964 foi novamente demitido. Aí eu fiquei um período sem trabalhar e fazendo outras coisas, né, porque eu tinha 14 para 15 anos, e depois, com 18 anos, eu tinha outras atividades, mas com 18 anos eu voltei, com 17 eu voltei a trabalhar mais uma vez na fábrica. Então trabalhei por mais 3 anos. Esse foi o período que eu trabalhei no Lanifício. Muito bem. E olhando para o bairro, como você percebe as mudanças que aconteceram com o crescimento das indústrias ao longo dos anos? O bairro, ele praticamente tinha a vivência dele em função da indústria. A indústria, o Lanifício, ele tinha... porque a Vila de Galópolis, a Vila Operária de Galópolis, era longe de outros locais. Para a gente se deslocar, por exemplo, para Caxias, tinha 7, 8 quilômetros e tinha um ônibus por dia. Então, nós tínhamos aqui, a fábrica dava essa condição. Ela tinha, praticamente, ela proporcionava para os trabalhadores e filhos o colégio, atividades recreativas, o campo de futebol. Então, as pessoas ficavam aqui na vila, até porque tinham essas benesses, né, que faziam com que a população continuasse a trabalhar na empresa. Certo. E com isso, na sua opinião, de que forma o desenvolvimento industrial ajudou na vida das pessoas e no crescimento de Galópolis? Na verdade, o que se tinha na época, eu estou falando de 60 anos atrás, né? Tudo era muito diferente de agora, as informações eram demoradas e o objetivo das pessoas não eram os objetivos que hoje existem. Para trabalhar, por exemplo, o trabalho da fábrica era uma loteria para mim, né? Porque porque era o objetivo que a gente podia, digamos assim, ter, era trabalhar na fábrica, porque não se tinha outra, que nem hoje a visão de mundo é diferente, a gente pode visionar outras coisas, mas naquela época o trabalho na fábrica era o auge, né, da gente poder ter um emprego, ganhar o próprio dinheiro, ter a própria vida e seguir em frente, né? Então naquela época era diferente. Então, como objetivo, por exemplo, certamente as pessoas
galgavam essa condição de ter que trabalhar no coisa, e quando se tinha esse emprego, a gente realmente ficava muito feliz, né? Certo. Agora a gente vai falar sobre os impactos das enchentes. No ano passado, em maio de 2024, teve enchentes que atingiram várias partes do estado e Galópolis aqui também foi bastante afetada. Como foi esse momento para você? Bom, porque é o seguinte, a enchente, na verdade, ela atingiu grande parte da população de Galópolis. Eu diria assim, mais de 50%. Inclusive, a minha residência é do lado do arroio, a minha casa também foi atingida. E eu tive que sair de casa, fiquei uma temporada fora, inclusive, porque o local que eu moro hoje foi um local que ficou, foi um local de risco, e nós tivemos que se afastar por 14 dias do local, pois existia o risco dos morros caírem, e a gente ficou foi bastante traumático, sim. Uhum. E as enchentes causaram muitos prejuízos nas empresas e na casa dos moradores? Eu também. Eu tive prejuízo na minha casa, pois ficou com uma área dela ficou com 1 metro de água dentro e tombou geladeira. Eu tive bastante prejuízo, móveis e inclusive bastante livros que eu tinha e coisas que eu tinha estocado que acabaram sendo danificados e eu não pude mais, fotografias que eu não pude mais recuperar. Então eu tive também um prejuízo bastante grande nesse sentido. E muitas pessoas também tiveram. Teve inclusive, além das mortes, né, que a gente lamenta muito, teve também pessoas que perderam casas, que perderam, que até hoje estão com problemas, né? Então foi traumático, foi bastante sim, e esperamos que não aconteça mais, né? E depois de tudo isso, como você vê o futuro da indústria aqui em Galópolis? Você acredita que o bairro ainda tem o potencial para continuar crescendo industrialmente? Olha, até por uma questão de espaço físico, a indústria vai ter dificuldade aqui na vila. Eu digo na vila mesmo, porque no entorno, nós temos o Alto de Galópolis. Hoje a cidade já está ficando ela está se unindo em locais que pertencem a Galópolis, que podem ser usados como indústria. Nós temos hoje, digamos assim, a gente está trabalhando, a vila está trabalhando mais para a questão do turismo urbano e rural também, porque a indústria, onde está o lanifício, tudo bem, mas o restante da área, ela não pode ser, é muito difícil de aproveitar para a indústria ainda. Então, o que existe de indústria em Galópolis é o lanifício. Mas eu acho que para crescer como indústria é muito, muito difícil, até por esses obstáculos físicos que existem. Muito bem. E o que você acha que poderia ser feito para evitar que enchentes como essa do ano passado causem tanto impacto novamente? Olha, na verdade, existem já alguns projetos da prefeitura, que são os piscinões, que digamos assim, que atacaria assim, a enchente, mas para coisas que estão em andamento. Alguns deles estão em andamento. Agora, a prevenção mesmo é a prevenção que nós temos que copiar outros países do mundo que fazem a previsão desses acontecimentos e a gente se defender da forma que dá. Então, para viver em condições na vila, nós vamos ter que o quê? Nós vamos ter que estar sempre em dia com as previsões de tempo, e ser avisado, né? Para poder se deslocar ou sair dos locais, mas com certeza a gente vai ter que ter muito cuidado e nós vamos ter que ter muito cuidado e ser avisado e ter órgãos que propiciem isso para a gente. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo esse podcast sobre o trabalho e a força da comunidade de Galópolis, qual seria? Olha, eu sou muito otimista, eu
eu digo que a gente consegue tudo o que quer na vida, é só trabalhar, é só levantar cedo, é só... Então eu sou muito otimista. Eu sempre para conseguir as coisas, lógico que necessita de muito trabalho. Nós herdamos isso dos antepassados e hoje a gente espera que a gente possa usar isso como bengala, né, para poder chegar nos objetivos que a gente tem. Mas eu acredito muito na comunidade, muito nas pessoas, e acho que a gente vai, certamente, para Galópolis, vai cada dia melhor. Bom, a gente agradece pelo senhor compartilhar a sua experiência e por participar do nosso podcast. Foi muito interessante conhecer um pouco mais sobre a indústria, ajudou a construir a história de Galópolis e também como a comunidade enfrentou com a União as dificuldades das enchentes. E assim encerramos mais um episódio da 4ª temporada do podcast Memórias de Galópolis.